Saudações duques e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais essa análise do Flupress sobre a vitória do Flamengo, do Fluminense contra o Flamengo. Isso que garantiu o título da Taça Guanabara. É muito interessante realmente a gente perceber sobre essa mudança depois da derrota contra o Volta Redonda. É sempre bom, né, esperar para ver o que acontece, se haverá alguma mudança. E vamos à análise desse texto. Esse texto foi produzido pelo Dedé Moreira, que eu gosto muito de ver ele. E vamos comentar lá. Vitória gigante. Não tem nada que fale ali. Em nenhum momento dos poucos mais de 90 minutos de partida houve um predomínio muito grande de um time sobre o outro. Eu discordo disso. 45 minutos para mim do Flamengo foi fulminante. Já tem uma discordância aí grande. Houve sim momentos em que isso aconteceu, mas nunca de forma muito contundente. Se a gente pensar justamente do nível, sim. Não, aconteceu os 45 minutos, mas não foi tipo assim, o outro time não tá nem jogando. Então sim, se a gente considerar o todo que ele falou da primeira frase, sim. Se a gente não considerar, não. Isso daí na Gestalt, para quem quiser saber, é justamente isso. Você considerar o todo ou uma parte. Então, na primeira frase, no todo, tá certo. Se for por parte, tá errado. Vitor Pereira mudou o time. Era preciso. Para mim não era preciso. Porque se você tem um time que tem muito mais dinheiro e poder realmente financeiro, quem muda é o time mais fraco. Não é o time mais forte. E mudou onde incomoda mais o time do Fluminense, fortalecendo fisicamente um Flamengo que tem problema na forma física das suas diferenças técnicas. Mas não foi só. Colocando 3 zagueiros e colocando pelo menos mais um volante, mais 2 volantes, o Flamengo ele ficou com uma formação de 5 caras que só pretendem defender. Basicamente era isso. Era o Igor Jesus, que é mais defensor. Você tinha ali o Gerson, que hoje é mais defensor. E aí você tinha justamente os outros 3 zagueiros. Então ficava muito mais um sistema mais defensivo, que é o que o Fluminense muito provavelmente não consegue passar. E a gente vê, por exemplo, no jogo contra o Volta Redonda. Houve uma mudança tática importante que trouxe muita dificuldade para o time do Fluminense. Uma variação bastante interessante, com 3 zagueiros de origem escalados, numa linha de 4 ou 5 jogadores. Olha só como que é interessante, né? Como que parece que todos esses textos também dá para colocar no Volta Redonda. Não foi isso que aconteceu? O Volta Redonda simplesmente com 5, 4 e 1. Que era o Lele espetado, só esperando para o contra-ataque. Olha só como que realmente parece justamente. O Fluminense trabalha a parte ofensiva colocando jogadores na última linha defensiva adversária. É outra situação. Cara, olha só como que às vezes essa análise ela até mesmo já anuncia o futuro do Fluminense. Matheus França e Cebolinha fizeram esse papel de dar sustentação a essa última linha, fechando a linha de 5 quando necessário e condicionar ao lado do campo, prejudicando o alargamento da defesa do Fla, que o Fernando tentou fazer abrindo área Ezequiel pelo lado. Só para você ter uma noção, é a mesma coisa que aconteceu. E realmente, vamos ver como que Diniz conseguiu consertar isso e do porquê ele não consertou justamente no jogo contra o Volta Redonda. Vitor Pereira fez mais. Adiantou para a intermediária esta última linha e, com a primeira linha de marcação do Fla, no meio campo o espaço para o Fluminense tocar, movimentar e criar ficou escasso. Essa foi uma diferença gritante entre o Volta Redonda e o Flamengo. Enquanto o Volta Redonda estava muito mais preocupado em realmente fazer sua linha baixa, o Flamengo fez uma linha média. Então muito da situação toda que foi criada pelo Fluminense foi criada muito por essa linha média. Você via que sempre tinha 4 jogadores
na pequena área do Volta Redonda, enquanto isso você tinha 2 ou 3 jogadores que ficavam justamente nessa pequena área do Flamengo. Olha só como que às vezes é interessante a gente analisar um pouquinho depois, esperar um pouco, não ser precoce e esperar um pouco isso. O resultado disso foi um primeiro tempo com poucas chances do lado a lado, mas definindo num golaço de Cebolinha, pura individualidade, pois o Flamengo, se conseguia controlar o Flu, ofensivamente também não criava muitas chances. Não parece? Tira o Cebolinha, coloca o Lelê. Não é interessante? Ou o Pedrinho até, que adora fazer isso. Olha só como que às vezes é interessante, né? A gente esperar um pouco e não ser precoce para realmente falar sobre os temas. No Flu a dificuldade era muito grande, uma dificuldade que se fez presente em praticamente todos os jogos mais difíceis de 2023. Aí depois chega o tweet do Dedé Moreira falando assim, cara, a gente está ganhando, mas está ganhando com muita dificuldade por muitas situações que não deveria acontecer. Olha só como que até mesmo no jogo antes do Volta Redonda, isso tudo que foi feito antes do Volta Redonda, ele já pronunciava justamente a dificuldade que o Fluminense poderia ter com o eventual Volta Redonda. O Fluminense passou o primeiro tempo muito pressionado e só uma vez conseguiu finalizar com algum perigo, com um chute de cano. Na única vez que conseguiu um escape pelo lado do campo, faltou drible, faltou ataque de espaço, faltou mobilidade. É o que está acontecendo com o Fluminense. Cara, olha só como que... Eu estou sempre explicando isso para vocês entenderem o seguinte. Eu vejo muita gente sendo muito precoce ao fazer algum diagnóstico. Então eu prefiro esperar e perder escrito, que eu poderia estar ganhando justamente só produzindo o vídeo e mandando para vocês, porque isso daí ajuda muito mais a entender o que é o Fluminense. O Fluminense passou o primeiro tempo muito pressionado e só uma vez conseguiu finalizar e por aí vai. Então, assim, se você pegar somente essa frase aqui, você vai falar de primeiro tempo. E o primeiro tempo, como que foi o primeiro tempo contra o Volta Redonda? Nenhuma coisa. Então tem alguma coisa no primeiro tempo que tá faltando no Fluminense. É nítido que a entrada de Keno remonta ao sistema com um jogador mais posicional, que era a tônica do time na época de Luiz Henrique. Só que o Luiz Henrique é infinitamente melhor do que o Keno. O Luiz Henrique poderia fazer isso tudo. O Keno não faz, por conta da idade. Então olha só como que é. Só que num lado do campo, o esquerdo, que o Flu congestiona muito, e não é simples a adaptação de jogador que sempre precisou de que espaços fossem criados para ele jogar. O Luiz Henrique, ele fazia o oposto. Olha só como que é interessante a gente observar somente o que é figura e fundo, né? Novamente na Gestalt. A figura é um jogador que cria espaço para os outros. O fundo é um outro jogador que precisa de criação de espaço para poder jogar. Olha só como que é interessante a análise muito bem precisa do Dedé Moreira. E não é simples a adaptação de jogador que sempre pressionou. O resultado foi um time travado que não conseguiu transformar posse em chances criadas. Olha só como que é interessante. Diniz mexe no intervalo e o Fluminense tem 2 ganhos. Primeiro, físico, saem 2 jogadores mais velhos e entram 2 jogadores mais jovens, com mais mobilidade, força e velocidade. Não parece que a gente está precisando disso no Fluminense atual? Ganhar mais mobilidade, ganhar mais realmente força e vitalidade. André vai para a zaga, joga demais ali também. E fortalece a saída de bola com força e capacidade de condução. E com o Pirani o Flu troca um jogador posicional por outro que se mexe para criar superioridade numérica em qualquer parte do campo. Que é o que está faltando muito para o Fluminense, né? Jogar posicional, bem mais aposicional do que nunca. Mas é na esquerda mesmo que o gol sai. Sem Keno ali preso, o Fluminense junta 4 jogadores naquele setor. Piranha ataca espaço, recebe, toca de primeira. Arias ataca espaço, recebe, toca de primeira. E Cano ataca o espaço, bate de canhota e faz de primeira um golaço de empate com o DNA desse Fluminense. Um DNA do sistema aposicional. Até agora, perfeito essa análise. Olha só como que o que ele comenta é o que a gente precisa, por exemplo, para ganhar o Volta Redonda. Um sistema mais aposicional do que nunca.
A saída de Keno para a entrada de jogadores mais aposicionais vai ajudar esse elenco, que vai atacar mais espaço. E o Flu passa a dominar o jogo. André domina completamente Gabriel Barbosa, Gerson já não consegue mais ter dinâmica do primeiro tempo e Arrascaeta mal pega na bola, já que estava velho também. E Vitor Pereira precisa fazer uma intervenção. Antes disso, antes de continuar, faz tudo que está escrito aqui, ó. Se inscreve no canal, faz tudo que você quer, curte, comente, compartilhe. Veja se você quer seu vídeo de todos os dias 10, de 20 horas. Pix na tela e só bora, porque vocês não querem ver isso. E de novo, equilibra a partida. Mateusão, que é ruim, passa a pressionar mais a saída de bola. Algo que Gabriel não fazia. O Gabriel ele ficava muito mais preso, porque ele era um jogador velho, cara. E aí você colocou um jogador jovem, mas você tem muito mais a pressão de ser um jogador como o Gabigol e você tem menos a pressão do jogador que é o Mateusão. Cebolinha fica mais livre para jogar na frente e Vidal, essa mexida eu não faria, é escolhido para dar sangue novo no meio. Tipo, você tá precisando de velocidade, está precisando de vitalidade, você coloca um jogador nada é vital, que é o Vidal, até rimou. Não faz sentido. O jogo também tem que fazer sentido. Tem que fazer coesão. De certa forma, a mexida funciona. Não que o Flamengo tenha jogado melhor depois dela, mas ela trava de novo o Fluminense e o jogo fica sem chance de lado a lado. Novamente. Depois do gol do Nino, também faz a mesma coisa. Ele troca, o Correia troca para realmente estabilizar o jogo. Diniz responde com outro atacante, Alan, no lugar de Martinelli. Mas é óbvio que o resultado disso é nulo. Sem condição nenhuma de estar no Fluminense, mal pega na bola. Será que, por exemplo, o Marrone não é um caso desse? O jogo se caminhava para o empate até que, numa falta perto da área, olha só como que é. Você lembra do Nino? O jogo se caminhava para o empate até que, numa falta perto da área, contra um time do Flamengo, repete jogadores de alta estatura. O Volta Redonda também tem isso. No bate-rebote, a bola sobra no Pirani, que emenda e faz o gol da vitória. Não parece o gol do Nino? Do Flamengo contra o Flamengo? Olha só como que a gente tem similaridade entre os jogos. Depois disso, teve mais confusão que futebol e o Fábio ainda fez uma boa defesa numa falta de Cebolinha. Fim, mais uma vitória tricolor. Fim, mais uma derrota tricolor contra o Volta Redonda. Jogos como o de ontem, marcados por imensas dificuldades, com briga, porrada, catimba, contra o adversário qualificado que soube o Fluminense, pavimentam caminhos para títulos importantes. E é por isso que eles têm que perceber. Se não percebeu contra o jogo contra o Flamengo do que deveria mudar, para mim é um erro do Diniz, não é um erro dos jogadores. Como eu disse no último texto antes desse, ainda sinto falta de alguns elementos, mas hoje é dia de comemorar. Eu também sinto e a gente sofreu contra o Volta Redonda. Comemoramos todos, quem acha que é título, quem acha que não é, quem acha que é importante, quem acha que não é. Uma vitória em Fla-Flu sempre é gigante. Ontem foi mais uma espetacular. Você vê como que, às vezes, um texto que demora a ser lido, às vezes ajuda muito mais o Fluminense a se tornar um grande personagem. Não parece que remontou todo um destino? Que precisava justamente a saída, por exemplo, de Keno, que até agora não serve pra porcaria nenhuma, só meteu um gol, e até agora não foi aquele Keno que a gente precisava, que era um Keno que tinha posição sim, que era justamente o único do esquema a se tornar posicional no elenco, mas que precisa ter abertura de espaço e não ele abrir o espaço. E diversas vezes, precisando abrir espaço contra o Volta Redonda, isso ajudaria. Então, excelente texto, muito obrigado a Del Moreira, muito obrigado a Fluprete. E espero que vocês assistam esse vídeo, se inscrevam no canal, façam o que você quer, curte, comente, compartilhe, sucesso na descrição desse vídeo, todos os dias 10, 12, 20 horas. Pique na tela aí, às vezes, a demora lida de um texto ajuda muito mais a entender o texto. Saudações tricolores, falou, valeu, tchau, tchau.